Eu quero agradecer a Deus o privilégio de poder estar participando do 29º aniversário da União de Adolescentes. E quero agradecer ao pastor José Pedro, pastor Edinar, pastor Adriano, missionária Thaisa. Em nome deles, estendo a minha gratidão a toda a diretoria, a todos os obreiros, a igreja e esta união. Quero agradecer o carinho do presbítero Tiago, do presbítero que com ele, Misael, coordenam esta união, e todos aqueles que fazem parte da diretoria e os adolescentes. Muito obrigado. Quero agradecer o carinho do pastor Paulo, do cooperador Lucas, que me receberam no aeroporto com tanto carinho, do Rui Barbosa, diácono. Deus os abençoe, queridos. Queridos, me permita ser rápido. Eu preparei uma leitura para vocês pregar comigo, mas fica para uma próxima. Mas eu quero usar, a gente tendo em vista que o tema é o Espírito Santo, pelo menos projeta aí o texto, a leitura, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 9, que conhecemos de qual salteado. Eu quero ler em uma só versão, não é? Que lemos e entendemos. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Queridos, obviamente, quando o apóstolo Pedro escreve esta carta, ele estava lembrando uma geração de Cristo Jesus, o privilégio e a sua identidade, geração eleita, sacerdócio real para anunciar. Ou seja, o apóstolo sabia que nos anos 62 a 64 é que esta carta é escrita às 5 províncias na Ásia Menor, que era dominada pelos romanos, mas Pedro, sabendo que tinham muitos cristãos, digamos, judeus convertidos e gentios, ele os motiva e faz eles lembrarem a identidade que eles tinham. Então eu quero pegar por base o privilégio que nós, sobretudo vocês, adolescentes, têm que preservar. Quando nós lemos o capítulo 1, versículo 17 de Mateus, é o primeiro livro, pastor Aldo, quero reverenciá-lo, que nós lemos, Mateus faz questão de ele traz uma geração de Jesus Cristo, no capítulo 1, versículo 1, mas no versículo 17 ele diz que de sorte, vamos ler já que está, ele diz que de Abraão até Davi são 14 gerações, desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações, e desde a deportação da Babilônia até Cristo, 14 gerações. Veja que Mateus está abordando 42 gerações, ou seja, isso tem um sentido, não é aleatório, que há uma motivação a mais para nós. Os irmãos sabem que desde a queda do homem, no capítulo 3 do Gênesis, quando o homem vivia na presença de Deus, através do Espírito Santo de Deus, era esse Espírito que faz o elo entre o homem e Deus, e havia um lugar geográfico para que ele habitasse. Gênesis 2, versículo 8, que Deus plantou um jardim e pôs o homem ali, e ali se tornou uma igreja, um lugar de relacionamento entre Deus e o homem. Havia diálogo, havia encontro, havia comprometimento recíproco. Porém, o capítulo 3 mostra que o pecado vem, e o pecado vai banir o homem da presença de Deus. Consequentemente,
o jardim. A igreja é fechada. Tinha o jardim, mas não tinha mais relacionamento. Tinha o jardim, mas não tinha mais a presença. Então, observe que o pecado deteriorou o ser humano, criou uma barreira, tira o relacionamento e não há mais comunhão. Então a Bíblia diz que no capítulo 6 resolveu Deus observar e o pecado aumentou, o pecado abundou. Então vem a destruição cabal, exceto 8 almas são salvas do dilúvio. Capítulo 11, Deus dá a chance da geração de Noé recomeçar, mas não tiveram força. Então observem que quando Mateus vai falar da história, vai falar de gerações que tiveram oportunidade, ele deixa para trás a geração da inocência, a geração de Adão. Ele começa de Abraão. Então, capítulo 12 do Gênesis, versículo 3, diz a Bíblia que Deus, por meio de Abraão, vai voltar o relacionamento com o ser humano de novo, por meio de Abraão, e ia abranger todas as famílias da terra. Então, por meio de Abraão, Deus levanta o projeto Israel. Aí Mateus diz que de Abraão até Davi são 14 gerações. Observem, era Deus querendo relacionamento. Deus tira no Êxodo o povo do Egito. Agora já era uma geração, a geração de Israel. Deus escolheu entre toda a terra esse único povo para se relacionar, para ter intimidade, e desde o Gênesis, que a glória não descia mais, para descer Deus na terra. Aí vamos observar que o livro do Êxodo, ele traz a história, quando Deus tira o povo do Egito, chega na planície do Monte Sinai, ele para e pede que Moisés faça uma proposta de fidelidade ao povo. Ele queria se relacionar, então Moisés transmite e o povo diz que está de acordo. Aí Êxodo capítulo 24 só vai dizer, eu pedi, não sei, não vai dar tempo. Aí Moisés, ele chama um grupo de jovens, e esses jovens faz sacrifício, oferece oferta. Ele pega o sangue do novilho e joga sobre o povo, uma geração jovem e uma geração odierna. Veja que já está um contexto de investimento em uma nova geração. Está feita a aliança. Deus diz, e enviou certos jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram holocausto e sacrificaram ao Senhor sacrifício pacíficos de bezerro. E Moisés tomou a metade do sangue e o pôs na bacia, em bacia, e a outra metade do sangue aspergiu sobre o altar. Então observem que no capítulo 24 está fixada uma aliança de sangue. Quando o povo diz, eu estou de acordo, aí vem o capítulo 25, aí Deus diz, então eu vou fazer a minha parte para descer no meio de vocês. No capítulo 25, Deus vai trabalhar na construção de um lugar móvel, para que ele pudesse habitar e descer no meio do povo. A primeira coisa é as ofertas para a construção. Segunda coisa, versículo 10, a arca, simbolizando a presença de Deus no meio de Israel. Vejam que Deus vai trabalhando na construção do lugar para descer na terra. Capítulo 32, esta geração despreza Deus, pede um bezerro. Capítulo 33, Deus diz a Moisés que não vai mais andar, não vai mais derramar a presença. Moisés suplica, aí Deus volta. Capítulo 34, veja que o povo já está no sufoco. Deus trabalha 15 capítulos. Capítulo 40 do Êxodo, versículo 33, diz a Bíblia que Moisés acabou o tabernáculo, e quando ele acabou o tabernáculo, levantou também o pátio ao redor do tabernáculo do altar, pendurou a coberta da porta do pátio. Assim Moisés acabou a obra. Agora tinha um lugar móvel para que Deus pudesse habitar no meio de Israel. Desde o Gênesis a glória não descia. Versículo 35, aí então diz a Bíblia, 34, por favor. A Bíblia diz que quando ele terminou a obra, então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. 35 diz, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem ficava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Desde o Gênesis, a glória de Deus agora está na terra de novo, para um povo chamado Israel. Esta geração que saiu do Egito, agora tem o prazer de ver como Adão via, de sentir como Adão sentia Deus no meio do seu povo. Agora esta geração, ela vai sair, a nuvem guiava,
nova, mas essa geração só chega ao capítulo 14 de Número, desobedeceram, depois de ter visto tudo. Aí Deus diz a Moisés que esta geração que saiu do Egito de 20 anos para cima, não entraria na terra. Aí Deus diz que agora vai fazer uma aliança, porque se nós voltarmos em Levítico capítulo 2, versículo 13, se nós voltarmos, Deus fez uma aliança com a primeira geração de relacionamento. Isso aqui é relacionamento. E toda a oferta dos teus manjares salgarás com sal, e não deixarás faltar a tua oferta de manjares, o sal da aliança, do concerto do teu Deus. Em todas as tuas ofertas oferecerás sal. O sal era Deus falando na hora de relacionamento, porque entre os hebreus tinha um costume, ou seja, eu fazia uma aliança, eu tinha um acordo com o pastor Adriano, e como a gente ia celebrar com sal, o senhor comia na minha casa, eu na do senhor, e isso fixava a minha e a sua aliança, porque tinha sal, por conta da durabilidade, por conta dos nutrientes do sal que são perenes, são duradouros. Então a aliança era duradoura quando tinha sal. Por exemplo, se o pastor desconfiasse da minha aliança com o senhor, eu dizia: há sal entre eu e ele, acabou, é duradoura, é quase que inquebrável. Então Deus faz com esta aliança com a geração que saiu do Egito, e eles perdem, eles quebram. Aí veja, o livro de Número, eles só vão até o 14, e aí perde a chance, mas Deus não desiste. Aí vem os filhos, vem os descendentes. Deuteronômio quer dizer segunda lei, segunda chance. Aí Deus diz que a geração que saiu do Egito de 20 anos para baixo é quem vai entrar. E esta geração, olha o que Deus diz, Número 18, 19, diz o texto, já para a nova geração, para a continuidade, todas as ofertas alçadas de santidades aos filhos de Israel ofereçam ao Senhor. Tenho dado a ti, olhe, tenho dado a ti, a teus filhos e as tuas filhas contigo, por estatuto perpétuo, conceito perpétuo de sal perante o Senhor, é para ti e para a tua semente contigo. Então Deus já se compromete a se relacionar com uma geração nova de 20 anos para baixo. Esta geração é a geração que agora, guiada por Josué, vai entrar na terra prometida. Esta geração vê o mar se abrir, esta geração, o Jordão se abrir. Esta geração vê os muros de Jericó implodirem. Esta geração entra na terra prometida, porque a arca, a presença de Deus estava na frente, a presença ia na frente, a arca ia na frente, e ninguém subsistia diante desta geração. Entra na terra prometida, chega na terra prometida, me desculpe a correria, é pelo tempo. Chegam na terra prometida, aí vi a Bíblia, desfrutaram, tomaram posse da terra, ficou fácil. Aí Juízes capítulo 2 vai dizer que morreu Josué e toda aquela congregação, a geração que veio com ele. Aí levanta, versículo 10, uma nova geração de Juízes 2:10, que não conhecia o Senhor e nem viu o seu festo, conversa, não deram atenção, não levaram em conta a história, porque Josué capítulo 4, versículo 5 e 6 diz que havia um memorial de pedra, porque Deus disse: quando os teus filhos perguntar que significa essas pedras, você vai dizer: como eu abri o Jordão e fiz o meu povo passar a pé enxuto. Nunca deixe de dizer isso a eles. Então eles não levaram em conta a história, foram engodados pelos vizinhos que ladeavam e não fizeram conta da glória de Deus. Começaram a viver como queria, começaram a andar como queria, não levando em conta. Para chegar ali, muita gente ralou. Um dos perigos que nós temos que falar para a nossa nova geração é que não pode esquecer a história. A nossa história pentecostal é de fogo, é de milagre, é de glória, e isso não pode ficar para trás. É de glória, esta é a nossa história. Termina o livro de Juízes, capítulo 21, e olha como termina. O último versículo diz que esta geração terminou sem rei, sem líder, e cada um fazia o que queria. Sabe onde termina esta geração? Sabe qual era o hino que esta geração de Abraão a Davi canta? 1 Samuel 4:22. Leiam comigo este rapidinho, que é pequeno. Olha qual era o hino que eles cantavam. 1 Samuel capítulo 4, versículo 2. Olha como termina. Vamos lá, 1, 2, 3.
Aí diz Mateus que de Abraão até Davi, 14 geração. Abraão, Isaac, Jacó, Rubem, Simeão, Levi, Judá, Zebulon, Gade, Assé, Naftali, José, Benjamim. Aí vem Judá, Perez, Esrom, Arão, Minadab, Naasson, Salmão, Boaz, Obed, Jessé, e Jessé a Davi. Aí Deus diz: achei, agora eu achei, agora vai dar certo. 14 geração, perderam a glória, perderam a presença, ela foi embora. Aí Deus chama Davi. Samuel unge Davi. Aí quando você vai para as Crônicas 7:14, para Samuel, segundo Samuel 7:14, aí a Bíblia diz que Deus fez um comprometimento com Davi e a sua descendência, dizendo que dos filhos dele nunca ia tirar o seu amor. Se eles errassem, iam sofrer, mas o amor nunca ia tirar. Ou seja, aí esta geração entra e olha como Deus fixa com Davi a aliança. Segundo as Crônicas 13, versículo 5, olha o que é que diz. Bota aí por favor, para a gente sentir a pressão da Bíblia. Vai, para não ficar nas minhas palavras. Segundo as Crônicas 13:5, porventura não vos convém saber que o Senhor, Deus de Israel, deu para sempre a Davi a soberania sobre Israel, a ele e a seus filhos, para um concerto de Saul. Olha o Saul de novo. Deus faz de novo uma aliança de Saul com Davi. Primeiro com a que saiu do Egito, segundo com a que entrou na terra, e agora a de Davi. Aí Davi entra no cenário. Davi se torna rei sobre todo Israel. Agora Davi está no trono por conta da aliança. Aí Davi diz: eu tenho a coroa, eu tenho o mando, eu tenho o direito de dar vida e de tirar. Eu sou rei, mas sem a arca, sem a presença, não vai dar certo. Então eu vou buscar a arca de Deus. Ele investe pesado, vai buscar a arca de Deus por uma aliança de Saul. Quando a arca vai entrar em Jerusalém, o rei quebra protocolo, gente, porque aonde a presença de Deus está, não tem protocolo, é quebrado sim. O rei pula, o rei salta, o rei cai no chão. Os frios diziam: tá doido o rei, tá doido. Não é a presença, é a glória. Quando entra no lugar, protocolo é quebrado. Davi morre, vem Salomão. Davi morre, vem Salomão. Aí Salomão agora vai cumprir o sonho do pai. Constrói um templo de glamour, um templo maravilhoso. Aí vai orar, ofertar a Deus. Aí Deus gosta do lugar. Diz: agora eu não vou morar mais num lugar móvel, vou fixar minha moradia na terra, no meio dos judeus, no meio de Israel. Aí quando Salomão ora, Deus desce, fala com ele e diz: Salomão, gostei do que vi. Por que, Salomão? Eu vou me comprometer com esta geração, a geração de Davi, geração de adorador. Ou seja, mesmo se eu resolver dizer à terra: não vou mandar mais chuva, mesmo que eu diga lavoura, os gafanhotos vão te comer. Quando este povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter do seu mau caminho, eu ouvirei do céu e sararei a sua terra, porque os meus ouvidos vão estar abertos, os meus olhos vão estar fitos. A oração que haver neste lugar, eu vou morar aqui, aqui eu vou habitar. Agora Deus está habitando no meio da terra, Deus está habitando em Jerusalém. O templo vira a visão central. E não adoravam mais a Deus, mas ao templo. Salomão erra. Aí Deus não rasgou o reino dele por amor a Davi. Aí vem a geração de Davi. Mas Deus disse que não tiraria dele o seu amor, ia castigar. Veja que a geração de Davi termina, a dinastia de Davi termina no bagaço, termina pecando. Não valorizaram a presença.
A primeira perdeu a arca, e a segunda não valoriza a presença e vai viver do jeito que tem. Veja que aquele templo que Deus habitava, Jeremias diz o que aconteceu: chegou no pó, chegou no pó, chegou no pó. Jeremias 52, versículo 12, versículo 13, que é que vai dizer, por favor, que para a gente ler o que aconteceu com a segunda geração, a geração de Davi, que é que diz, vamos lá, vamos ler rapidinho. Vamos, Jeremias, isso aí. E no 5º mês, do 10º dia do mês, este era o 19º ano do rei Nabucodonosor, rei da Babilônia. Veio Nabuzaradã, capitão da guarda, que assistia na presença do rei e da Babilônia, a Jerusalém. Que é que ele faz? Queimou a casa do Senhor e a casa do rei, e também todas as casas em Jerusalém, e incendiou todas as grandes casas dos grandes, dos nobres. Imagine, a segunda geração de Davi perdeu a arca. Os babilônios entraram, queimaram, a arca desaparece. Aí Mateus diz, de Abraão até Davi, 14, de Davi até aqui, 14, Davi, Salomão, Roboão, Abias, Asa, Josafá, Jorão, Uzia, Jotão, Acais, Ezequias, Manassés, Amon, Josia. Aí vem Jeconias, e a arca é perdida. Não valorizaram, mas 14 geração, quando a dinastia de Davi, quem olhava dizia, acabou, não tem mais jeito. Aí Deus usa Amós, capítulo 9, versículo 11. O que é que Amós diz? Diz o Senhor, naquele dia tornarei a levantar a tenda de Davi que caiu, e taparei suas aberturas, e tornarei a levantar as suas ruínas, e a edificarei como nos dias da antiguidade. Deus estava dizendo, parece que acabou, mas eu vou trazer de volta, e vai ser melhor do que quando começou. Aí ele diz que de Davi, do Babilônia até Jesus, mas 14 geração. Ele traz essa geração do cativeiro e diz, recomecem, porque meu é a prata e o ouro. A glória da segunda casa vai ser maior que a primeira. A geração do Babilônia até Jesus são mais 14. Diz o texto, Salatiel, a Zorobabel, a Abiúde, Eliaquim, a Azor, a Zadok, ele gera a Eleazar, aqui Eleazar, Matã a Jacó, e Jacó José, que foi marido de Maria. E olha agora, mas 14 geração não valorizaram a presença, não foram atrás da arca. Tinha templo, veja que antes de Jesus vir, o templo Herodes reconstruiu, era bonito, tinha ouro, tinha intelecto, tinha beleza. Quem olhava arregalava os olhos. Só tinha culto, mas não tinha presença, não tinha arca, não tinha unção. Era culto, e é culto e reunião. Sem a arca, sem a presença, é só uma reunião, não é culto. E se não é culto, Deus não vem. E nós gentios não podia entrar. Antes da porta do templo tinha uma mureta, um muro com as letras garrafais: gentil fora, se passar do limite morre. Só entrava judeu, e os gentios não tinham direito nem de olhar para o templo, nem de adorar. Parecia que a dinastia de Davi acabou, mas havia uma profecia: eu vou levantar. Aí quando menos espera, aí Lucas 1:30 por diante, o anjo Gabriel desce na terra e diz: Maria, no teu ventre vai nascer um menino, e ele será chamado Filho do Altíssimo. Ele será grande, e Deus lhe dará o trono do seu pai Davi,
e o seu reino vai ser eterno, nunca vai ter fim. Aí Lucas 2, 30 por diante, aí o menino completou o período da purificação. Aí Maria agora pega ele para cumprir a profecia de Ageu, ou seja, a glória vai voltar na casa. E agora já não era arca de madeira, era a glória pura de um Deus vivo, não era limitação, era o real. Aí Maria entra no templo com o menino, a arca volta para o templo, mas eles não reconheceram. Aí tinha um velhinho crente que o Espírito Santo disse: Simeão, tu não vai morrer enquanto não vê a glória entrar nessa casa. Aí naquele dia que Maria vai para o culto, o Espírito Santo vai no velhinho e diz: vai para o culto hoje, que tem novidade, a arca vai entrar, e não é a imitação, agora é a verdadeira, é o original. Aí ele vai, quando ele vê o menino nos braços de Maria, ele toma o menino, levanta e começa a gritar: Senhor, posso morrer agora, porque os meus olhos já viram a tua salvação, luz para o gentio e a glória para Israel. Chegou, chegou, a arca chegou e é a verdadeira. É rejeitado. 42 gerações. A de Abraão, a Davi perdeu a arca para os filisteus e não quiseram buscar. A geração de Davi, até o cativeiro, perdeu a arca. E de Davi a Jesus, desprezaram a arca. Aí ele vem. Como ele foi desprezado, ele volta para os gentios. Diga para quem está ao seu lado: vamos entrar. Pela lei a gente não entrava. O muro dizia: se passar morre. Aí ele vai pagar o preço por nós, que não dá tempo eu dissertar. Ele vai pagar o preço por nós, desprezado pelos judeus, mas visando uma geração no seu nome, uma geração que ia receber as 3 unções do Velho Testamento. No Velho Testamento, unção, capacitação de Deus para o homem desenvolver a sua obra. No Antigo Testamento era unção sacerdotal, unção real, que era o sacerdote, o rei, e a profética, que era para anunciar as palavras, a grandeza de Deus. Agora isso era para 3. Agora o que é que Pedro vai dizer? O privilégio que nós temos. Veja que ele vai pagar o preço. Quando ele vai pagar o preço, ele vai dar a própria vida. Mas ele, antes de ir para a cruz, ele disse: a porta do inferno, querendo dizer, prevaleceu até agora, mas contra a minha igreja vai rasgar a boca, ela não vai prevalecer. Ele olha para a nova geração e diz: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido do poder, porque eu vou pedir o Pai para enviar o Espírito Consolador. E ele, no Antigo Testamento, ele ia, vinha e voltava, mas ele disse: agora eu vou pedir o Pai para ele vir, e vai ficar com vocês para sempre, vai ficar em vocês para sempre. O Espírito Santo, que desde o Gênesis já não tinha liberdade, agora vem a cruz. Na cruz ele paga o preço, na cruz ele vence o pecado, na cruz ele vence a morte e ressuscita no terceiro dia. Quando ele ressuscita no terceiro dia, vai para o Pai condecorado e diz: Pai, eu prometi à minha igreja que ia te pedir para derramar o teu Espírito, para ficar com eles para sempre. Aí o papai diz: é agora. Aí vem Atos, Lucas diz: estavam todos reunidos em um mesmo lugar. De repente veio um barulho do céu, como de um vento impetuoso e veemente, e encheu toda a casa, e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo caiu, desceu, mas pode analisar que só tinha crente judeu
Mas quando Paulo vai escrever aos Efésios, capítulo 2, capítulo 2 de Éfeso, ele escreve para os gentios, e ele diz o privilégio: vocês estavam no mundo, sem Deus, sem paz, sem aliança com Israel, vivendo na concupiscência da vossa carne, dominado pelos príncipes das trevas. Mas Deus, com a sua misericórdia, isso é para gentio, ele ressuscitou vocês com Cristo, e agora vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não é de vós, é um presente de Deus. Ele diz: vocês que estavam longe chegaram perto, porque pela morte de Cristo e a ressurreição, o muro caiu, o muro caiu, o muro caiu, o muro caiu. Não há mais mureta, porque a cruz eliminou toda a diferença, porque agora não há mais diferença entre judeu e entre gentio. Agora os dois é um só, pode entrar, não tem mais véu, não tem mais muro. Diga para quem está só: eu vou entrar, eu vou entrar, eu vou entrar, eu vou entrar, agora eu entro. Os gentios começam a serem salvos na cidade de Antioquia. Paulo é salvo para levar a mensagem aos gentios, porque os apóstolos não tiveram coragem. Lembra que Deus chamou Pedro e disse: Pedro, levanta, mata e come. Quando ele olhou, disse: não, Senhor, nunca entrou nada imundo na minha boca. Deus insistiu 3 vezes: não chame imundo que eu já purifiquei. Mas Pedro disse: não. Aí Jesus salva Paulo e diz: você vai levar a minha mensagem aos gentios e aos seus reis. Aí Paulo entra pela Ásia Menor. Na Ásia Menor deu uma confusão, porque os gentios estavam se enchendo demais e causando ciúme nos judeus. Os judeus diziam: para eles receberem tem que cumprir a lei. Aí Paulo diz: não, é pela graça, e pela graça não pode cumprir a lei. Eles são salvos pela graça. Veja que eu e você fomos responsáveis para acontecer a primeira convenção ministerial em Jerusalém. A pauta principal do capítulo 15 de Atos eram os gentios. Quando Paulo chegou na convenção, um grupo de crentes judeus tirou o couro de Paulo. Por quê? Você está enganando eles, está pregando sem eles obedecer a lei. Aí Pedro se levanta na reunião e diz: irmãos, não proíba eles, eu sou testemunha. Eu estava na casa de Cornélio, o gentio, e eu vi o Espírito Santo encher Cornélio, os amigos e a sua casa. Aí Tiago se levanta. Quem era Tiago? O presidente da convenção. Aí ele vai dar testemunho, dizendo: irmão, mediante ao que Pedro falou, quem é que pode parar os gentios? Atos capítulo 15, versículo 16 e 17. O presidente sanciona. O que é que tem? O presidente, Atos, vamos ler rápido, Atos 16, 15, 16 e 17. O que é que está escrito? Depois disso, olha, volta mais um versículo. Olha a profecia de Amós. Lá na profecia não tinha gentio. Aí Tiago, o presidente, entendeu. E quando Pedro falou e Paulo, aí Tiago, o presidente, diz: e com isto concordaram as palavras dos profetas, como está escrito. Aí ele diz o que? O presidente, depois disso, citando a Bíblia: voltarei, reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído, levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo. Versículo 17. Para quê? Para quê? Ai, que coisa linda! Para quê? Os restantes dos homens buscam o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor que faz estas coisas. Agora os gentios estão dentro, agora a promessa se cumpre, agora a descendência de Davi, a geração de Davi é mais poderosa do que quando era, porque agora não é sal, agora é sangue, agora é sangue, agora é sangue de Jesus. Aí Pedro diz, primeiro capítulo, versículo 18 e 19. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. Vamos ler, que eu quero concluir. Vamos ler só para chatear. Me perdoe a correria. Versículo 18 e 19. Primeira carta de Pedro. Você vai ler comigo e encher o coração. Ele diz, motivando os irmãos. Estava vindo uma perseguição. Nero ia queimar os crentes. Mas ele diz, independente da perseguição, lembra a identidade de vocês.
E quanto vocês custaram? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. Não achou? Vamos citar. Ele diz, vamos lá, isso é para nós, os gentios. 1, 2, 3. Mas foi com quê? Olha para quem está ao outro lado, diga, não é mais sal. Diga, não é mais sal. O sal é duradouro, mas se tornar insípido, é pisado, não presta mais para nada. Mas o sangue de Jesus não. Todo pecado é eliminado. Por maior que seja a culpa que você chegou aqui, você chegou até os pedaços, mas o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. Você faz parte. Agora eu vou concluir. O Espírito Santo vem. E diga para quem está ao seu lado, ele não tossar no peito. Diga, ele não está só na camisa. 1 Coríntios capítulo 6. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 e 20. Olha que coisa linda, gente, para falar do Espírito Santo. Me perdoe a correria. Vamos lá, 1, 2, 3. Uau. Olha o que a aliança fez. Ele trouxe de volta a originalidade do Gênesis. Ou seja, fomos vestidos de novo. Aí vem geração de Abraão, era tabernáculo de lona. Vem a geração de Davi, é templo de alvenaria. Vem a geração pós-cativeiro, é templo de alvenaria. Aí vem a gente, uma geração que pega em uma vez só as três. Tinha que ser para sacerdote, tinha que ser para rei e tinha que ungir profeta. Aí Pedro diz, vocês não podem desistir. Primeiro, porque vocês custaram caro. E segundo, porque vocês foram adquiridos, foram eleitos, propriedade de Deus, uma nação, vocês santa, sacerdócio real, a unção sacerdotal e de rei, para anunciar as grandezas de Deus, profética. As três unção caiu sobre nós de uma vez só. Agora é poder do sangue. Olha para quem está ao teu lado, se você pode, diz a ele, eu sozinho, cheio desse Espírito que habita dentro de mim, eu já faço o inferno tremer. Aí diz para ele, imagina eu e você junto, o negócio vai pegar, o céu vai cabaçar, o inferno vai correr, e eu vou ser cheio, você cheio, você cheio, você cheio. Fica de pé. Minutos, mas eu quero ministrar a unção que está sobre mim. Quem veio ser cheio do Espírito Santo, quem veio receber o Espírito Santo, quem veio, ele não está na camisa, ele está dentro de você. É a nossa vez, geração, não podemos perder. Eles perderam, mas nós não. Então põe a mão nesse jovem adolescente que está do teu lado aí, por favor, e diga para ele, eu vou marcar a minha geração.